um ex-modelo que já saiu na Playboy e Penthouse, agora precisa tirar foto de ficha criminal após autoridades de Los Angeles a acusarem de atrair homens mais velhos para encontros e roubá-los. Após meses incentivando os sul-californianos a ficarem atentos a ela, o promotor agora diz que ela finalmente terá que responder por seus supostos crimes. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Falamos pela primeira vez sobre Adva Levy, de 28 anos, que às vezes usa o nome artístico Mia Ventura, no outono passado. Autoridades do condado de Los Angeles divulgaram um boletim com o que parece ser a foto dela na carteira de motorista e detalhes dos carros que dirigia, um Porsche SUV preto e um sedã Mercedes-Benz branco. Estamos recebendo novos detalhes do escritório do promotor de Los Angeles sobre os supostos crimes de Levy e quando ela poderá enfrentar juiz e júri. Então, de acordo com o escritório do promotor, entre 2023 e 2025, Levy é acusada de usar aplicativos de namoro para cultivar relacionamentos com homens mais velhos e ricos e mulheres mais jovens. Tudo nas áreas de Westlake Village, West Hollywood, Los Angeles e Beverly Hills, que ela supostamente teve acesso às casas deles fingindo ser namorada ou acompanhante de viagem. E então, ela é acusada de roubar dinheiro, ouro e itens de grife de alto padrão. Então, neste momento, ela foi acusada de 6 acusações de crime grave, 2 acusações de uso não autorizado de dados de identificação pessoal, 2 acusações de furto de grande valor, uma acusação de invasão residencial em primeiro grau e uma acusação de invasão residencial em primeiro grau com pessoa presente. O promotor de Los Angeles, Nathan Hotman, afirmou: "No julgamento, provaremos além de qualquer dúvida razoável que a ré usou a confiança criada online para acessar casas das vítimas e roubá-las. Sua habilidade de enganar e influenciar outros, pessoalmente ou online, chegou ao fim. Nosso escritório se compromete a responsabilizar quem usar engano e manipulação para se aproveitar dos outros." Segundo o escritório do promotor, Levy pode pegar até 11 anos e 8 meses de prisão estadual se for condenada por todas as acusações. Há muito em jogo e ela se declarou inocente. Ela está marcada para comparecer à audiência de acusação no Fórum de Van Nuys em 6 de abril. Por enquanto, ela está em liberdade, usando uma tornozeleira eletrônica. Isso está de acordo com o registro do tribunal. Ela foi obrigada a manter distância das supostas vítimas. E ao que parece, Levy é acusada de aplicar seus esquemas também fora do sul da Califórnia. Segundo a ABC, 7 boletins de ocorrência foram feitos contra Levy em Nevada, Flórida, França e Itália. Uma das primeiras pessoas a falar publicamente sobre os supostos furtos de Levy foi um podcaster chamado Michael Sartain, apresentador do Access Vegas. Ele contou ao veículo de notícias de Los Angeles, KTLA, que Levy foi convidado em um episódio do seu programa. E em determinado momento, segundo ele, Levy entrou na camarim e roubou os cartões de crédito e o dinheiro das bolsas de todas as painelistas mulheres que estavam lá. Depois, ela volta ao painel e, segundo ele, estava, abre aspas, calma, como se nada tivesse acontecido. Disse à ABC, 7 abre aspas. Ela basicamente ficou sentada lá por 90 minutos, depois de ter roubado os cartões de crédito e o dinheiro de todo mundo das bolsas. Na camarim, sentada só com as convidadas, conversava calmamente sobre a eleição. Enquanto isso, carregava as coisas de todos na bolsa atrás dela. Uma das supostas vítimas disse à KTLA que Levy tentou fazer várias compras com seu cartão American Express roubado, incluindo um atendimento caro em um salão de beleza em Beverly Hills. A vítima fez uma investigação por conta própria, aparentemente, e disse que descobriu que Levy teria marcado o horário usando o nome Mia Ventura. Outra suposta vítima relatou ao Los Angeles Times, em dezembro, suas experiências com Levy. Amber Carriz Bessick, modelo internacional de lingerie e moda praia. Ela contou ao Times que Levy fez amizade com ela, a convidou para uma viagem com todas as despesas pagas para Ibiza, mas essa parte de todas as despesas pagas acabou sendo boa demais para ser verdade,
porque Bassick afirma que quando chegou ao hotel, ele não estava pago. Ela precisou pagar mais de $2.000 pelo check-in. E então, quando Levi apareceu, ela estava sendo seguida por um taxista que exigia ser pago. Levi avisou Bassick que o American Express dela não funcionava na Europa, então Bassick deveria pagar o motorista. A partir daí, Bassett afirma que elas ficavam fora a noite toda, tentando atrair homens mais velhos para pagar pela comida e pelas bebidas delas. Ela também afirma que Levi tirava fotos dos cartões de crédito dos homens. Abre aspas. Achei que a viagem era só entre garotas para criar conteúdo, mas para Levi foi apenas uma forma de me usar para atrair suas próximas vítimas. Tudo o que ela queria fazer era caçar homens mais velhos e ricos. Levi aparentemente já respondeu a algumas acusações contra ela. O Daily Mail a procurou após o boletim especial e ela afirmou que só soube das acusações quando recebeu a ligação. Segundo o Daily Mail, Levi afirmou por telefone: quando você anda com alguém muito poderoso e muito bem relacionado e o irrita, isso é problemático porque essa pessoa pode realmente acabar com você. Mas quando o Daily Mail pressionou por mais detalhes sobre esse suposto esquema, ela aparentemente desligou o telefone na cara deles. Então, o que mais sabemos sobre ela e sobre Levi? Ela já foi capa da Playboy e foi eleita Pet do mês da Penthouse em julho de 2023. Em 2022, um comunicado do Clubhouse Media Group anunciou sua entrada no Honey Drip, concorrente do OnlyFans. Segundo o comunicado, Levi é de Israel, serviu 2 anos nas Forças de Defesa de Israel e depois trabalhou como comissária de bordo. Segundo o Clubhouse Media Group, a pandemia de Covid-19 paralisou aviões globalmente e ela foi demitida. O comunicado afirma que ela passou a focar em crescer nas redes sociais e atuar como modelo. O que pensar e esperar sobre isso? Philip Dubé, ex-defensor público adjunto do Condado de Los Angeles, está conosco. Obrigado pelo seu tempo, senhor. Bom vê-lo. Bom dia, Jesse. Tudo bem? Bem, o que podemos pensar dessas acusações? Quais seriam aquelas, se você estivesse defendendo ela, que você diria: essas são as que eu quero focar mais. Essa é a que mais me preocupa. Ou você diz que eles agrupam todas juntas, tudo ou nada. Bem, legalmente, acho que a acusação mais grave é a invasão de residência em primeiro grau por vários motivos. Primeiro, pode resultar em até 6 anos de prisão estadual e você teria que cumprir 85% desse tempo. Segundo, ela não é cidadã americana. E, de acordo com a Lei Federal de Imigração, isso pode ser considerado uma felania agravada. Em outras palavras, um crime de violência, e isso a tornaria passível de deportação. Ela acabaria deportada de volta para Tel Aviv. Então, como advogado de defesa criminal, nós temos que não só proteger os interesses legais criminais deles sob o devido processo, mas também há uma obrigação extra e um dever extra de proteger o status migratório deles. Então, temos que fazer tudo o que pudermos para permitir que eles permaneçam no país. Segundo o registro do tribunal, ela agora contratou um advogado particular. Então, não deve usar um defensor público. Mas, de qualquer forma, quais seriam os primeiros passos que você tomaria para construir uma defesa? Porque eu realmente fico me perguntando quais são as provas que eles têm contra ela, certo? Você acha que é vigilância? Acredita que era o que ela supostamente possuía? A ideia era rastrear cartões de crédito para ver onde foram comprados e usados. O que você acha que eles têm contra ela agora? Primeiro, ela tem uma defesa muito competente, representada por Jeffrey Rubinstein, cujo escritório acredito ser em Beverly Hills. E eu nunca conheci o Sr. Rubinstein, mas com certeza ele não trabalha de graça. E, aliás, eu sempre digo isso para advogados particulares. Quando você está representando qualquer cliente acusado do que chamamos de crime financeiro, ou seja, envolvendo altas finanças, muito dinheiro, os promotores podem entrar com uma ação civil de confisco e basicamente confiscar os honorários advocatícios que você recebeu, se eles conseguirem provar que vieram de uma fonte ilícita. Então, se esse dinheiro foi pego por ela e ela usou esse dinheiro para pagar seu advogado, o advogado dela pode acabar trabalhando de graça. Agora, dito isso, se eu estivesse defendendo ela novamente, a primeira linha de defesa seria uma invasão à residência para condenar, não para obrigá-la a responder a julgamento, porque isso é um padrão de indícios suficientes.
Eles têm que provar, além de qualquer dúvida razoável, que ela tinha a intenção de cometer um crime ou roubar antes de entrar no salão, Certo. Então, certo? Então, em outras palavras, se ela fosse até a casa, ficasse lá e pensasse: ah, isso parece legal, e pegasse, não seria invasão à residência. como um pensamento posterior, não, não é. Assumindo que eles possam provar que você tinha essa intenção antes de entrar e que você foi lá sob o pretexto de só querer apresentar o amigo dela, corações solitários, esse tipo de coisa, isso pode ser prova circunstancial suficiente para incriminá-la. Mas se foi apenas uma ideia que surgiu depois que ela chegou lá, eles estavam se divertindo. Ela olha ao redor, vê uma pulseira legal, uma joia ou dinheiro sobre o criado mudo e pega. Isso não prova inocência, apenas que não houve invasão à residência. Então, Felipe, o que você acha que seria a evidência? Como eles provariam? Isso ganha força quando se fala de várias supostas vítimas, vários casos. É assim que se prova a intenção? É assim que você chega ao que ela supostamente fazia? Porque, novamente, é meio que é um caso tão interessante. São vários níveis diferentes, mas você reflete sobre a sobreposição das acusações, situações e como provar a intenção. Bem, isso depende da acusação. Então, por exemplo, se for, digamos, uso ilegal de cartões de crédito, se ela usa um nome falso ao comprar, está mentindo sobre sua identidade. Isso é claramente uma evidência circunstancial de intenção de fraude. Ou seria considerado o uso não autorizado de dados de identificação pessoal. Correto, nós chamamos isso de 44484 e aqui, e é um crime muito comum quando você consegue um cartão de crédito perdido ou roubado. Você tenta passar como se fosse seu, faz uma compra, mas aí assina um nome falso ou inventa alguma história sobre como conseguiu o cartão. Isso demonstra uma intenção de enganar e de fraudar. Agora, quanto ao crime de invasão para cometer furto, certamente quando você tem ah, um grupo de vítimas que estão chegando e que não tem absolutamente nenhuma ligação entre si, dizendo que essa diaba fez isso comigo também. Ela entra na minha casa sob o pretexto de querer sair comigo, de querer ficar comigo. Na verdade, ela revira gavetas enquanto corro para a cozinha servir uma bebida ou, se vou ao banheiro, abre armários ou mexe nas minhas coisas como quer. Isso é uma evidência circunstancial de intenção de roubar, mas o que mais isso prova? É possível argumentar, com base em indícios, que ela já tinha essa intenção antes de entrar? Tem gente demais se juntando contra ela, pessoas que já foram vítimas dela, para dizer que não, que essa intenção foi adquirida depois. O que você achou da declaração dela, da suposta declaração que ela deu ao Daily Mail, dizendo que está sendo, sabe, parecia que ela estava dizendo que estava sendo falsamente acusada, visada injustamente porque desagradou alguém. Isso é uma defesa? Então, ela aparentemente desligou quando perguntaram mais sobre isso. O que, quero dizer, é um direito dela fazer. Mas eu não sei. Eu imagino que isso talvez possa ser usado como evidência, talvez, mas também te dá uma ideia de qual pode ser a defesa aí. Depende de quão convincente ela parece ser. Se ela for depor e disser, olha, eu admito, talvez eu tenha me aproveitado das pessoas, eu não gostei delas depois do primeiro encontro, não deu certo, mas mesmo assim eles me encheram de presentes extravagantes, eles me bajularam e me levaram para jantar. Eles são apenas maus perdedores porque eu não estava interessada, porque eu não quis um segundo encontro. E eu acho que dá para argumentar que isso é verdade. Quero dizer, quantas pessoas se conhecem nesses sites de namoro? O objetivo todo é namorar. Às vezes não dá certo. Então você segue em frente e quem sabe encontra sua alma gêmea. Agora, depois de um tempo, isso vai começar a crescer e crescer, como peças que reforçam a culpa dela, porque vai ter muita gente dizendo que depois ou até mesmo no primeiro encontro, ela entrou na minha casa e me roubou. Então, eu não acho que isso seja necessariamente alguém ressentido ou um perdedor amargo ou alguém que se arrependeu de ter ido ao primeiro encontro. Parece alguém que realmente foi vítima de um crime. Eu acho que vai ser difícil conseguir um júri justo e imparcial em um caso como esse, sendo advogado de defesa. Não porque todo mundo vá saber do caso, mas pelo que ela está sendo acusada, pela aparência dela, pela forma como ela se apresenta. Eu me pergunto se isso pode ser difícil,
Sabe, a aparência, também essas acusações, elas podem ser complicadas. Pode ser difícil encontrar um júri justo e imparcial, não é? Bem, o que realmente importa durante a seleção do júri é que você consiga, a partir do painel de candidatos, garantir que ninguém tenha formado uma opinião definitiva. Se ninguém, apesar do que possa ter lido ou ouvido sobre o caso, tiver chegado a um julgamento ou conclusão final sobre ela, acho que é possível encontrar 12 jurados que possam ser justos e imparciais. Mesmo que estejamos tão envolvidos no mundo do true crime todos os dias, há muitas pessoas por aí apenas vivendo suas vidas que não fazem ideia de quem ela é. E francamente, vamos ser honestos, especialmente aqui no lado oeste de Los Angeles e no Vale de San Fernando, onde ela será julgada, temos uma grande comunidade judaica e israelense que pode, na verdade, ser simpática a ela. Não vou necessariamente chamá-los de progressistas ou inclinados a inocentar pessoas só porque são de Israel, mas eu acho que vai haver algum ponto em comum, digamos assim, e eles podem pegar leve com ela e nunca imaginar que alguém do próprio grupo poderia fazer algo assim. Imagino que os jurados tenham que ser perguntados: você já a viu em alguma capa? Ou já assistiu ela online? Quero dizer, se esse realmente era o serviço do qual ela fazia parte, eles vão ser questionados sobre isso, certo? Claro. Então, o tribunal pode dispensá-los por justa causa, porque se você perceber durante o processo de seleção do júri que eles já formaram uma opinião definitiva, sabe, de que ela é uma vítima, uma vilã, uma ladra, uma trapaceira, uma vigarista, como formaram opinião definitiva pela mídia, o juiz os dispensará por justa causa. Certo. Você acha mesmo que isso vai virar julgamento? Você não faz parte do caso e não conhece todas as provas. Mas essa é uma daquelas situações em que, se você está lidando com provas mais claras e objetivas, se você pode mostrar, sabe, eu não sei, de novo, eu não sei tudo o que eles têm. Se for fácil mostrar, também é relativamente fácil provar. Uso não autorizado de informações de identificação pessoal. Ou você pode, sabe, se houver imagens de câmeras de segurança ou recibos de cartão de crédito, seja o que for, esse é o tipo de caso em que você acha que um acordo pode ser feito? E como seria esse acordo? Se eu estivesse representando ela e tivesse realmente verificado que ela não é cidadã dos Estados Unidos, muito menos tem um green card ou status legal nos Estados Unidos, eu tentaria negociar um acordo em que ela cumpra 364 dias ou menos por um crime não violento e não agravado, segundo a lei federal. Porque o que isso faria é, sim, ela seria condenada e teria uma condenação por crime grave, ela seria obrigada a pagar ressarcimento, mas isso não a tornaria automaticamente deportável. Ela ainda teria direito à audiência nos tribunais de imigração para tentar permanecer no país. É assim que eu buscaria negociar um acordo. Por outro lado, se ela não quiser cumprir pena e não se importar com o status de imigração, pode apenas se declarar culpada e talvez conseguir liberdade condicional por arrombamento ou optar pelo julgamento. Mas posso te dizer agora, considerando o tribunal em que ela vai ser julgada, se ela for condenada, ela vai para a prisão. 2 pontos. Por que você diz isso? Não conheço esse julgamento nem esse tribunal. E você mencionou acusação federal, mas não seriam estaduais? Essas são acusações estaduais, mas quando você é condenado por certos crimes estaduais, isso aciona a Lei Federal de Imigração, Ok, entendi. certo? E a Lei Federal de Imigração define certos tipos de delitos que tornam você deportável. Entendi. Por exemplo, certos tipos de invasão domiciliar agravada, quando o proprietário está realmente em casa no momento. Chamamos isso de hotburg. Se a vítima estiver realmente presente durante o momento da invasão domiciliar, é um crime grave inerentemente perigoso. Porque existe essa suposição de que você poderia usar violência para tentar impedir o invasor, ou que o invasor poderia tentar usar violência contra a vítima. Então você se torna passível de deportação. Por que esse tribunal? Você disse que, se ela for julgada nesse tribunal, pode ser presa. Por que afirmou isso? Posso te dizer isso só com base na minha experiência e em ir a julgamento no Vale de San Fernando. Quando você não aceita um acordo e sua pena potencial é de quase 11 anos, você não vai conseguir só liberdade condicional quando tem tantas vítimas assim. Quero dizer, esse tipo de artimanha e esse tipo de vantagem que o réu tirou proveito.
Havia várias vítimas vulneráveis que caíram facilmente nas mãos de alguém tão astuto e manipulador. Isso precisa ser punido. Caso contrário, esse comportamento não será desencorajado. E então, a preocupação dela com imigração será o menor problema, pois ela pode acabar na cadeia. Philip Dubey, adoro sua presença aqui. Você explica tudo, de forma fácil, principalmente sobre a lei da Califórnia e o que ocorre em Los Angeles. Muito obrigado. O jornal está online, fique bem. E é isso que temos para vocês, agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, se inscrevam no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seu podcast. Você pode nos assistir na Peacock da NBC. Siga-me no X, Instagram e no programa Jesse Weber Live, na News Nation, de segunda a sexta, às 11 da noite, no horário do leste. Até a próxima!